Certo, começamos então. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Hoje um pouquinho mais cedo, né? Porque a Laura, ela tem um compromisso daqui a pouco. Conversando com a Laura, hoje seria uma conversa com a Laura Cardoso, com a Juliana Vitória também, para falar sobre a Semana da Gestante, sobre os direitos das gestantes aqui na nossa página, né? Mas a Juliana, infelizmente, não pôde estar presente porque ela está, neste momento, acompanhando um parto. A Juliana é doula, né? E aí ela foi chamada, né, para poder fazer esse acompanhamento deste parto. Certamente vai fazer falta aqui no nosso debate, mas a gente entende que é por um bom motivo, né? Acompanhar um parto. Agradeço muito a Laura, a presença da Laura aqui, para falar sobre esse tema. A Laura, que é uma grande companheira, né? Uma pessoa aí que está sempre à frente dos direitos das mulheres, principalmente com relação à gestação, né? No combate à violência obstétrica. Foi uma grande companheira e continua sendo uma grande companheira, referência na luta no combate à violência obstétrica aqui na nossa cidade. Mas antes da gente começar esse tema, que para nós é muito importante e muito caro, eu não poderia deixar de começar falando sobre o que aconteceu, né, neste final de semana que veio a público com relação à menina, uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio e engravidou, né, consequência desse abuso, né, dessa violência sofrida, desse estupro que ela sofreu. Ela teve, infelizmente, né, essa menina, além de sofrer com essa violência, né, que para nós mulheres é a consequência também do patriarcado, né, uma das faces mais cruéis do patriarcado, o estupro, né, a violência sexual, do qual ela foi vítima. Ela teve, além disso, além de ainda ter sido estuprada, de ter engravidado, ela teve seus dados, né, divulgados na internet, uma exposição totalmente criminosa, né? Foi exposta ela e o hospital, o médico que iria fazer o procedimento, por grupos extremistas, né, conservadores, pessoas que não têm um pingo de humanidade e que ficaram, né, chamaram, inclusive, ficaram chamando esta criança, né, que foi vítima desse estupro, de criminosa, porque ela estava fazendo já aquilo que prevê a lei, né, que era a interrupção da gravidez, fazendo o aborto, que é já o aborto legal, desculpa, que é o que prevê a lei nestes casos. O aborto legal, ele está no Código Penal desde 1940, quando foi criado o Código Penal. A Laura, advogada, depois até pode falar sobre isso também. Ou seja, faz 80 anos que nós temos, né, esse direito, que foi também um direito conquistado pela luta das mulheres para que, no mínimo, nesses casos, as mulheres pudessem ter acesso ao aborto legal sem precisarem ser criminalizadas. Então, meninas e mulheres podem ter acesso ao aborto em casos de estupro. Eu trouxe alguns dados, né, para a gente começar também essa nossa discussão. A cada hora no Brasil, a cada 1 hora no Brasil, 4 meninas são estupradas. E essas meninas, elas têm até 13 anos, né? Isso dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria dos crimes é cometido por familiares, pessoas próximas, pessoas de confiança dessa criança. A maioria das pessoas sabem, eu fui conselheira tutelar de Pelotas, e muitos casos de abuso sexual eu atendi, muitos casos. E posso dizer tranquilamente que dos casos que eu atendi, praticamente 99% eram pessoas da família ou pessoas muito próximas da família. Então é muito complicado, né? É triste esse dado. Pessoas que deveriam cuidar dessa criança. Em 2018, né, os últimos dados que nós temos de estupro e violência sexual brasileiros, públicos, 66 mil estupros. Desses 66 mil, né, desses dados, 53,8% foram vítimas as meninas menores de 13 anos.
Então, é triste que a gente esteja vivenciando isso, é revoltante ver extremistas fazendo com que, né, uma menina, além de se sentir, de já ter vivenciado tudo isso, teve que passar por uma situação agora, né, de fazer um procedimento que, né, coloca em risco a sua vida também, né, enfim, né, porque uma criança que, né, teve uma consequência desse estupro, acabou engravidando, e é indignante, é revoltante ver que pessoas sem o mínimo, né, de sensibilidade ataquem essa criança, né? Sendo que ela teria direito a fazer isso, nem precisava perguntar para a justiça, porque a justiça ainda ficou analisando a sua... Imagina, gente, não precisa passar por nenhum juiz isso está na lei. Ela tinha direito, qualquer instituição de saúde, de assistência, né, a essa vítima deveria já fazer o procedimento sem precisar passar pela justiça. O problema é que esse dado, né, essa situação foi a público. Né? E como que foi a público? O pessoal, através da nossa deputada federal, Fernanda Melchiona, está questionando também como que esses dados foram parar na, enfim, com Sarah Winter, que é uma pessoa, né, sei lá, como que a gente pode nomear, né, esta pessoa, esse ser, né, que faz o que fez com relação a uma criança. Bom, é revoltante, realmente é muito revoltante. Nós estamos falando aqui, o nosso tema, né, é falar sobre gestação, sobre mulheres que realmente querem, né, ter a sua gestação, enfim, que tem todo né, que estão gestando, que estão aí passando por esse momento que, para nós, mulheres, é tão importante na nossa vida. A gente está vivendo uma pandemia, muitas mulheres vêm nos perguntar, né, sobre os seus direitos, muitas estão, infelizmente, né, agora na pandemia, tendo menos acesso aos seus direitos, né, que já estavam difíceis antes, e a gente sabe que com a pandemia piora, e a gente tem dados no Brasil, né, que o Brasil, e além de tudo isso, de nós termos aí altos índices de violência obstétrica, enfim, tudo mais, que já nos alarmavam, agora no coronavírus, né, nesse período de Covid, a gente tem ainda muitos dados que nos preocupam mais ainda. No Brasil, é o país mais perigoso para gestantes no contexto da pandemia. No mundo, o Brasil é o país que mais morrem mulheres gestantes e puérperas pelo Covid-19. Das mortes mundiais, né, de todos os países, o Brasil concentra 77% das mortes de gestantes. Em agosto, agora na primeira semana de agosto, nós tínhamos mais de 200 gestantes que morreram pelo coronavírus no Brasil. E o Brasil, então, ele é o país onde mais morrem mulheres no mundo, somados os outros países onde, né, as gestantes se contaminaram e morreram, infelizmente, pelo coronavírus. O Brasil ele ultrapassa esses países. Isso é muito sério, muito grave, nos traz aí o reflexo de falta de políticas públicas, falta de investimento público para que a gente tenha, de fato, acesso a né, ao mínimo que a gente precisa para poder termos uma gestação tranquila, né, né, acessando os serviços de saúde como deveriam ser. Tem vários dados, tem uma pesquisa que foi feita por várias universidades, onde mostram que 22% das mulheres que morreram, elas não foram admitidas na UTI. Que apenas 64% possuíam ventilação invasiva, ou seja, a ventilação, a gente sabe, né, para pessoas que estão numa situação mais crítica do coronavírus, ela é fundamental para que a pessoa consiga uma sobrevivência, né, enfim, na maioria dos casos, né, e essas mulheres não tiveram acesso a isso. Não foi oferecido nenhum suporte ventilatório a 14,6% dos casos fatais, ou seja, essas mulheres não tiveram acesso, no mínimo. As gestantes negras são as que mais morreram no Brasil por conta do coronavírus. Das gestantes que morreram por coronavírus, as mulheres negras foram as que mais morreram. Isso não infelizmente não está
né, está atrelado também ao fato de que essas mulheres, infelizmente, são as que mais sofrem a violência obstétrica, né? As mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica. Então, tem um recorte de raça aí que não pode ser ignorado. Além disso, né, a gente tem no Brasil, né, nesse contexto que a gente vive, ele se sobressai, né, o atendimento pré-natal de baixíssima qualidade, as mulheres não conseguem fazer os exames mínimos de sangue, de urina, o exame ultrassom, muitas vezes, que é importante, né, falta de recursos, né, e cuidados críticos de emergência, então, quando precisa, muitas vezes não tem esses cuidados. As disparidades raciais, como eu disse, né, as mulheres negras, infelizmente, elas não conseguem acessar os serviços, muitas vezes, por uma série de problemas, né, estruturais, de racismo estrutural mesmo, que temos na nossa sociedade, principalmente pela questão, né, junta à raça e também a questão econômica, né, a questão de classe, e ou a própria violência obstétrica que, infelizmente, muitas mulheres, né, muitas pessoas não identificam aquela violência porque não sabem que aquilo é violência. Há uma naturalização das violências que a gente sofre e é disso que a gente está falando aqui hoje também. Em Pelotas, o ano passado, nós tivemos uma grande mobilização. Na verdade, a gente está falando sobre violência obstétrica há muito tempo em Pelotas. A Laura fala desde 2013, né, Laura? Se eu não me engano, a Laura já fala há muitos anos, desde 2013. Em Pelotas, houve uma grande mobilização ano passado, depois da morte da Débora, né? Vocês lembram que a Débora teve um parto e acabou falecendo na hora do parto, e aí mobilizou muitas pessoas, né, para se falar sobre essa questão da violência obstétrica, e aí a gente propôs uma legislação para o combate da violência obstétrica. O que aconteceu com essa legislação? Ela foi aprovada por unanimidade e, infelizmente, a gente teve aí o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, que entrou em contato com a Prefeitura e pediu para a Prefeitura vetar a lei. Houve toda uma mobilização, a gente conseguiu fazer um abaixo-assinado, assim, com mais de 10 mil assinaturas, entregamos para a Prefeitura, mas mesmo assim não houve, né, uma sensibilização da Prefeitura para sancionar aquela lei, e a Prefeitura acabou vetando, e nós concordamos na época com o veto, dizendo, né, nós vamos ter que refazer, então, essa lei e vamos ter que reapresentá-la na Câmara. O que aconteceu? Outros vereadores apresentaram a lei e, quando nós fomos ver, a lei estava muito semelhante à lei que nós tínhamos colocado, né, tinham proposto, eles tinham tirado o termo violência obstétrica, porque o que incomoda, né, infelizmente, algumas pessoas, não é a violência em si, mas é o termo, né, violência obstétrica, porque choca algumas pessoas. Ora, a gente tem aí vários estudos que corroboram, né, o que existe sim a violência obstétrica, que existe sim uma violação dos direitos da mulher na hora do parto, né, ou depois do seu parto, ou antes também do parto, né, a própria pré-natal, de baixa qualidade, ele pode ser considerado também uma violência, essa mulher não está conseguindo acessar aquilo que tem direito, né, e gerou um grande debate ano passado, inclusive a nível nacional, né, Laura? Tu pode depois, se quiser, aprofundar isso, onde o próprio Ministério da Saúde, no primeiro momento, disse que não reconheceria esse termo, que não era para ser usado o termo violência obstétrica, muito por provocação da nossa lei aqui de Pelotas. Poucas pessoas sabem disso, mas foi isso que aconteceu. A lei aqui em Pelotas provocou uma grande mobilização nacional. E o que acontece? As mulheres se revoltaram, com muita razão, porque nós sabemos o que é a violência obstétrica, e as mulheres começaram a falar sobre isso. Não, mas só um pouquinho, existe sim porque eu passei por isso. Existe sim porque acontece isso, tem mulheres que morrem por conta disso. E o Ministério Público depois, né, provocou o Ministério da Saúde e disse, não, existe sim, olha aqui, tem estudos, tem dados científicos, enfim.
E a gente acabou também conseguindo, né, com toda essa mobilização e tudo isso, e organizando essa lei que foi proposta por outros vereadores, né, com apoio da classe médica, e que era muito semelhante a nós, conseguimos aprovar essa lei, que para nós é uma vitória. Uma lei de combate à violência obstétrica. Mesmo que na lei não exista o nome violência obstétrica, ela é uma lei de combate, sim, à violência obstétrica, porque ali diz os direitos das gestantes. E é isso que nós queremos falar hoje. Até porque nós estamos, né, até a semana passada, segunda semana de agosto, também foi uma proposição nossa de legislação para que no calendário oficial constasse uma semana de conscientização pelos direitos das gestantes. E é isso que a gente está falando hoje aqui, né? Quais são esses direitos? Afinal de contas, né? Quais são os direitos das gestantes, né, no pré-natal, lá na hora do parto, no puerpério, agora na situação do coronavírus? E por isso que a gente chamou a Laura, né? A Laura, nossa companheira, eu falei um pouquinho dela no início. Vou pegar minha colinha aqui, né, Laura? A Laura, que quem acompanha o nosso mandato sabe que ela está sempre junto nessa luta. Ela é mãe, feminista, pós-graduanda em Direito da Família e Sucessões, presidente do Nascer Sorrindo Pelotas, um coletivo maravilhoso. Podem seguir também a página do Nascer Sorrindo Pelotas, que tem sempre dicas ali, né, e, enfim, falando sobre esse período, né, da gestação, que é tão importante para nós mulheres que somos mães, né, e os homens trans também, que estão, né, gestando. Ela é vice-presidente do Coletivo Nacional de Enfrentamento à Violência Obstétrica, Nascer Direito, e é com grande prazer que a gente começa, então, né, Laura, a falar sobre esses direitos, e é um prazer ter aqui na nossa página para falar sobre os direitos das gestantes. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, é sempre um imenso prazer estar aqui, Fernanda, a gente que é companheira aí de tanto tempo, né, nessa luta, pautando essa questão. Inclusive, no início do mandato da Fernanda, eu já trouxe de imediato a questão, e a Fernanda acolheu com uma perspectiva super de que era isso, bom, a gente precisa pautar essa questão dentro do legislativo, é super importante, e eu sinto que junto com trazer essa pauta para o legislativo, a gente foi empoderando e informando muitas mulheres, né, e muitas pessoas. Se hoje Pelotas fala muito sobre violência obstétrica, e as mulheres já conseguem identificar muitas práticas, né, na assistência durante o ciclo gravídico puerperal como violência obstétrica, é muito em detrimento disso, desse espaço que a Fernanda, dentro do mandato, dispôs. A primeira vez que a gente falou sobre violência obstétrica foi no plenarinho. Isso foi lá em 2016. A gente tinha em torno de umas 15 pessoas. E aí, depois disso, a gente foi ganhando espaço, propondo discussões, audiências públicas extremamente importantes, né? Olha só, um tema que diz respeito aos direitos humanos das mulheres, né? Não estava sendo debatido e proposto dentro do legislativo. Mas antes disso, Fernanda, eu estava anotando dentro da tua fala, assim, várias considerações que eu quero fazer aqui. Eu quero deixar o meu protesto em forma de indignação pelo que aconteceu. Não tem um dia de paz nesse Brasil com a conjuntura atual que a gente tem, né? Então, assim, uma menina de 10 anos, foi chamada de assassina por fundamentalistas na porta de um hospital, obtidos dados secretos somente porque corria em segredo de justiça, que somente quem forneceu esses dados? A Sarah Winter, né? A gente quer saber quem forneceu esses dados. E isso nos traz a perspectiva de que cada vez mais a gente precisa falar sobre determinados temas. Custe ao que custar, incomode a quem incomodar. Se a gente está falando de pessoas que acham absurdo uma menina de 10 anos que foi abusada desde os 6 anos fazer um aborto, bom, então tem muita coisa errada aí. E para que a gente não caia, a gente acha que The Handmaid's Tale, o conto da Aya, né? Ele é uma realidade totalmente distante e que não pode acontecer. Cada vez mais a gente percebe que não. Que está muito
próximo a nós. Muitas vezes é o vizinho, é o tio, é o primo, é a tia que pensa nesse formato. E o que a gente precisa cada vez mais fazer? Discutir, debater, informar sobre esses temas, verdadeiramente sobre o que eles representam. E importante salientar que esse ano é um ano de eleições municipais, e nesse formato a gente precisa pensar, e principalmente nós mulheres, né? E aqui eu estou fazendo um apelo de forma geral: votar em mulheres que busquem pautas que nos contemplem por um todo, né? E isso também incluindo a questão da violência obstétrica. Bom, trazido essa indignação, porque assim, eu estou extremamente comovida, eu estou extremamente mexida, isso me revoltou, me indignou, não tem como deixar de falar, deixar passar. Inclusive, o nosso café da manhã da Ruth e da Laura, que eu e a Ruth, a gente tem um projeto de toda quarta-feira de manhã. Quem quiser conhecer lá no Instagram, debater um tema sobre o aspecto da violência obstétrica, então a gente traz umas pormenorizações, né, mas afunilando mais sobre as questões que envolvem a violência obstétrica, e amanhã a gente vai falar sobre aborto como um direito humano das mulheres. Então, assim, se a gente está falando de uma menina de 10 anos que foi abusada, quiçá uma mulher que decide, por inúmeros motivos, sejam eles quais forem, interromper uma gestação. A que ponto nós chegamos, né? A que ponto? Eu não tenho palavras para dizer, eu estou extremamente indignada, posso até me passar um pouco, porque eu olho para o meu filho que tem 6 anos, e eu fico assim, não tem o que dizer, não tem, é absurdamente no estado laico, a gente está tendo que discutir uma instituição que anteriormente, depois que uma liminar judicial se negou. E aí a gente observa o que a gente fala sempre na violência obstétrica, que é uma violência institucionalizada de um espaço de poder hierarquizado. Vocês vejam bem, dentro de um espaço institucionalizado, onde tinha uma liminar judicial, a equipe, o médico se negou a fazer o procedimento. Então, assim, isso também reflete um pouco sobre o tema que a gente vai tratar hoje, né, Fernanda? E aí, falando, essas questões que tu trouxe, de que as mulheres, esse estudo é recente, né, saiu esses dados recentemente, claro que ele vai ser melhor aprofundado no Brasil, mas de que no mundo todo, 77% das mulheres que morreram gestantes ou puérperas de Covid-19 são brasileiras, e principalmente a maior taxa é nas puérperas, né, no pós-parto. Isso denota muitas coisas das quais tu trouxe. E aí, dentro de um contexto onde a gente está tendo um estado de calamidade pública, a gente vê que os nossos direitos são os primeiros a serem relativizados, e além disso, essas desigualdades, elas ficam mais evidentes nesse período, né? Então, o que esse estudo nos trouxe? Nos trouxe a questão das disparidades raciais, né? E quem são as mulheres que sofrem mais violência obstétrica? São as mulheres que estão permeadas por estigmas sociais, são as mulheres negras, são as mulheres de periferia, são as adolescentes, são as indígenas, são as mulheres com deficiência, que estão muito mais propensas, portadoras do vírus da HIV, estão uma propensão muito maior de sofrer violência obstétrica, né? Então, esses dados que tu nos traz é muito alarmante. E isso fez com que a nossa taxa de mortalidade aumentasse muito, 12,5% aumentou. Então, a gente está cada vez mais longe das metas do milênio de diminuir a mortalidade materna e fetal. E trouxe essa questão, né, da evidência da violência obstétrica, da assistência ao parto, que precisa melhorar muito. Porque se essas mulheres morreram no pós-parto, é porque é reflexo dessa assistência, de um pré-natal de que não teve qualidade, desse pré-natal que muitas vezes essa mulher não tem acesso ao mínimo, ao básico durante esse pré-natal, né? E isso tudo reflete o que a gente está vivenciando e o que a gente luta e o que a gente está reiterando várias vezes. Vou trazer também depois um pouco dessa questão que tu falou da legislação aqui de Pelotas, porque apesar de tudo,
foi um movimento muito, muito bonito, né? A Bia Franchini aqui está trazendo, né, essa questão das usuárias de substâncias não lhe é dado o direito de ficar com a criança. Então, todas essas coisas que permeiam a nós, mulheres, né? E vocês imaginam se nós já nos sentimos vulneráveis dentro dessas condições, por exemplo, né, de ser negra, de ser pobre, de ser adolescente, estar gestando, vocês imaginam dentro de um espaço de poder, naquela vulnerabilidade da instituição, onde lá se diz o que se deve ou não fazer, que incide sobre os nossos corpos, né? Então, a gente entende que esse contexto é muito difícil. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da legislação aqui de Pelotas, que eu acho super importante a gente trazer, né? Porque se hoje a gente, mesmo que à distância, né, não podendo propor atividades presenciais nesse período da semana de conscientização, mas ano passado a gente teve várias atividades, inclusive foi de lembrança no meu Insta que a gente estava no calçadão fazendo um ato, informando as mulheres, nós abrimos espaço para que as mulheres ou as pessoas de forma geral, porque nascer diz respeito a todo mundo, pudessem estar em contato conosco naquele momento, questionando, né? Então, a gente ter aprovado a legislação da Semana de Conscientização aos Direitos da Gestante foi uma vitória imensa. Eu digo foi porque a gente já vinha, eu me sinto contemplada dentro dessa legislação enquanto o movimento Nascer Sorrindo, que luta tanto por isso, né? Então, como é que se deu isso? Foi exatamente, a gente já vinha discutindo várias vezes na Câmara, né, diante de diversas audiências públicas. Anteriormente, a gente já estava discutindo a questão do fechamento da Santa Casa e a falta de leitos em outubro de 2018. Depois veio a morte da Débora, devido a uma má assistência prestada no parto, não foi erro, tá? Foi má assistência mesmo, foi violência obstétrica, de um profissional que não deveria nem estar mais atuando, não tenho nenhum medo de dizer isso. E diante disso, a gente teve uma realidade de uma moça de 22 anos que deixou 2 filhos, vítima, né, desse sistema. E aí nós pensamos, esse é o momento, a gente precisa... a Ju falou aqui uma coisa muito importante, desculpa, eu vou ter que interromper minha fala, porque o que ela traz são que a maioria dessas mortes são evitáveis, né? E o que acontece? 92% das mortes são evitáveis, segundo a OMS e a OPAS, né? Isso significa que as mulheres estão morrendo por questões de assistência. E isso permeia muito o quanto a gente precisa ainda evoluir, por mais que tenhamos aí 20 anos no Ministério da Saúde pensando em políticas públicas, elas ainda não foram suficientes para mudar estatisticamente essa realidade. Então, a gente pensa, 92% de mortes evitáveis é muito, isso nos países subdesenvolvidos, que inclui o Brasil, né? Onde a gente ainda tem um desenvolvimento de políticas públicas para assistência, um alcance que não contempla a realidade. E aí, voltando lá, a gente pensou, este é o momento, a gente precisa mais do que nunca aprovar essa legislação. E, gente, ninguém aqui estava criando conceito, estava trazendo algo fora do que já vinha sendo dito dentro das portarias do Ministério da Saúde, que tem uma força legislativa, e não estava dizendo nada que não tivesse contemplado dentro das legislações, resoluções, enfim, tanto da Anvisa, da ANS, do Ministério da Saúde. Então, a gente fez uma lei que era informativa e conceituava. Esse é o problema, porque é isso, gente, diz respeito ao abuso, maus tratos durante a assistência ao parto, que retiram a autonomia da mulher através do abuso da medicalização, patologização dos processos naturais, é violência obstétrica. Então, a gente precisa nomear, a gente tem que parar de ter medo de dar nome às coisas. Então, o profissional que tem medo desse termo é porque ele tem medo da conduta ética que ele tem. Porque o profissional que trabalha dentro da conduta ética,
dando prioridade aos princípios bioéticos e ao que diz os protocolos do Ministério da Saúde, não tem por que temer esse termo. Então, a gente foi lá, aprovou essa legislação por unanimidade, e aí, depois, nós tivemos um grande embate, né, junto com a prefeita, e diante disso a gente não conseguiu aprovar a nossa legislação, muito em detrimento deste termo que tanto assusta, violência obstétrica, né? Enfim, a legislação voltou, mantivemos o veto com a perspectiva de que debateríamos. E aí o Simers e o Kremers, como sempre, mais uma vez, chegou com uma legislação pronta, dizendo, nossa, olha só, estamos revolucionando a assistência. Temos a lei aqui do parto seguro. E o que era a lei do parto seguro? Nada mais era do que um copia e cola da nossa legislação, suprimindo os artigos e terminologias que eles consideravam que poderia colocar em risco a autonomia médica. Gente, a autonomia médica, ela está prevista lá no Código de Ética Médico. E ela está lá, no risco iminente de morte, os profissionais têm total liberalidade de atuar. Só que na Constituição Federal, o artigo 1º não fala autonomia médica que vem em primeiro lugar, fala dignidade da pessoa humana. É o princípio basilar da nossa Constituição Federal. Então, a gente tem que falar em dignidade da pessoa humana antes de falar de autonomia médica. Então, nós percebemos que precisávamos discutir consideravelmente, enfim, foi um debate imenso para a gente conseguir aprovar diversas emendas, foram inúmeras reuniões, então foi uma luta de um ano, foi exatamente um ano praticamente, né? E nós conseguimos em dezembro, com as emendas propostas, exceto as das doulas, conseguir aprovar essa legislação municipal. E por que movimentou o cenário nacional? Porque o Simers encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo um posicionamento do ente diante das inúmeras legislações que vinham sendo propostas e trazendo a terminologia violência obstétrica. Eles queriam que o Ministério da Saúde se posicionasse acerca do termo. O Ministério da Saúde deu uma super bola fora, né? Posso falar bem, bem didaticamente para vocês entenderem. E falou que por mais que priorizasse a questão do parto humanizado, não era uma prerrogativa do Ministério da Saúde intitular como violência obstétrica, e sim má assistência. Então, neste momento, nós, do Nascer Direito e várias pessoas que lutam, né, viemos à tona e, bom, a gente não pode deixar assim. Então, a gente mobilizou os conselhos das mulheres advogadas da OAB para emitir nota de repúdio, nós emitimos uma nota de repúdio, e aí a procuradora do Ministério Público Federal de São Paulo disse, opa, para aí. Aqui tem uma recomendação, é uma recomendação de umas 10 páginas, falando sobre ação civil pública, que tem mais de 2.000 páginas com denúncias no estado de São Paulo de práticas de violência obstétrica, falando que o termo era reconhecido em artigos internacionalmente. E aí a gente teve, em 2020, agora, uma condenação da Espanha na CEDAW, que é o Comitê Internacional para a questão da violência contra a mulher, de prática de violência obstétrica na Espanha. E aí a CEDAW fala exatamente violência obstétrica. Então a gente tem esse reconhecimento pela ONU do termo. Então não há mais o que se falar. E o Ministério da Saúde, diante dessa recomendação, tinha 15 dias para se manifestar, se manifestou reafirmando que não utilizaria nas suas políticas públicas, mas que se era um termo cunhado na sociedade civil do movimento de mulheres, poderia continuar sendo utilizado. Mas, enfim, nós movimentamos Pelotas sempre no debate, né? Esse ano também tivemos outro debate aí, que trouxe à tona muitas questões de violência obstétrica novamente, e isso é muito importante, porque a gente precisa cada vez mais. Porque é isso que a lei que se propõe, é isso a semana de conscientização, que as mulheres saibam e tenham consciência do que é direito e exijam a eficácia desses direitos, né? Porque é assim que a gente muda o status quo,
questionando ele, tensionando para que ele se modifique. Então, o nosso objetivo sempre foi esse, que as mulheres se empoderassem, soubessem dos seus direitos, dissessem, não, isso aqui eu não vou aceitar, eu preciso do consentimento livre esclarecido, eu quero que o meu plano de parto seja aceito, enfim. E aí a gente tem várias questões que podemos abordar aqui sobre o que constitui o direito da gestante, né, durante o ciclo gravídico puerperal. Né, Fernanda? Eu acho que, primeiramente, de uma forma muito geral, a gente pode dizer que todas as mulheres, aí a gente tem a portaria 569 de 2000, que institui o programa de humanização ao pré-natal e nascimento, que ele dá o pontapé em todas essas questões. Anteriormente, a gente falava muito sobre a questão de mortalidade, né? A gente tem um pacto aí para redução da mortalidade materna, que a gente acabou de falar anteriormente, que havia aumentado, mas é isso. Essa mulher, ela tem o direito a um pré-natal seguro, de qualidade, com os exames básicos e mínimos, que nessa portaria lá no anexo traz quais são. Então, é dever do poder público dispor a essa mulher estes exames básicos e mínimos que constituem a assistência do pré-natal. Então, essa mulher não ter uma consulta, né, de pré-natal, não precisa necessariamente ser com o ginecologista obstetra, mas que ela tenha consulta, os exames mínimos, os ultrassons mínimos. Muitas vezes essas mulheres precisam dispor do próprio bolso, as que têm, a gente sabe que não é a realidade de todas as mulheres, que podem dispor disso, para ter acesso a esses exames básicos. Muitas vezes essas mulheres não têm a consulta, as consultas são desmarcadas, e ela chega lá na assistência ao parto, na hora de parir, e o sistema condena e culpabiliza essa mulher de não ter tido essas consultas básicas, e aí é um sistema que precisa trabalhar totalmente interligado. Então, a gente tem que cobrar cada vez mais, eu digo isso de uma forma geral, não estou trazendo especificamente o caso de Pelotas, mas de uma forma geral, as secretarias municipais de saúde, o Conselho Municipal de Saúde, que tem a função social de cumprir com o dever de observar se está sendo com zelo e respeito às preconizações do Ministério da Saúde, se isso está sendo na prática, né? E observar não só assistência ao parto, mas assistência à saúde no município como um todo. O Conselho Municipal de Direitos das Mulheres também tem essa prerrogativa e função. A gente precisa trazer esses órgãos e entes, inclusive trazer para esse debate o Ministério Público e a Defensoria Pública, né? Enquanto amicus curiae, que a gente chama. A gente precisa trazer para o centro esses entes que compõem o todo na função da questão da saúde no município. Então, essas mulheres têm, sim, que cobrar a Secretaria Municipal de Saúde no momento que esses exames não estão... elas não estão tendo acesso a esses exames, né? E aí a gente fala que as mulheres também têm direito de negar o exame de toque sem que haja um indicativo para, antes do início do trabalho de parto, ser feito um exame de toque sem que haja, se não houver um sangramento ou alguma outra questão. O exame de toque de rotina é uma violência obstétrica, essa mulher pode negar. Só que ocorre que eu já vi muitos casos onde as mulheres, quando elas negam esse exame de toque, o que acontece? O ente se nega de atender ela. Isso não pode, gente. É violência obstétrica, não pode. Esse profissional, ele pode passar para outro profissional. Ele não querer atender, mas ele não pode não realizar ou finalizar essa questão... Eu tô tentando falar e ler os comentários ao mesmo tempo, às vezes eu me perco, tá? Obrigada, Emerson. E
Continuando, o que essa mulher tem direito quando ela ingressa? É muito difícil a gente falar em tão pouco tempo sobre todas as coisas que as mulheres têm direito, né? Mas ela tem direito de negar procedimentos que não incidam que não tenham um risco de vida, né? Essa mulher, quando todos os procedimentos que vão ser feitos, que incidam sobre o seu corpo, sobre a sua intimidade, eles precisam ser livres, esclarecidos e consentidos às suas práticas. Essa mulher tem direito a um parto digno e respeitoso, ela tem direito ao acolhimento. Olha só, a gente está precisando falar que o acolhimento é um direito da mulher. É absurdo que a gente diga que os profissionais da saúde eles precisam acolher essa mulher nos espaços durante o seu trabalho de parto. Para que isso é uma garantia, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais humanizar os espaços, porque é isso, assim, acolher essas mulheres. Outra questão, essa mulher tem o direito de ter um plano de parto, ela tem o direito a um acompanhante, e eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero dizer que... Sim, desculpa, Cristiano, Laura, eu tô dizendo pro Sebastião, desculpa, eu tava vendo que é o meu filho, eu tô sozinha aqui com ele, e eu disse pra ele ligar a luz, que ele tá no escuro. Eu tô no escuro, eu tô... Joaquim, tu liga a luz pra mãe, por favor. Tá, agora já deu. Bom, não, é que o Cristiano falou aqui, a gente falou, sim, Cristiano, no início, de muita indignação com isso, não tem nem o que dizer, na verdade, a gente estava discutindo, inclusive, hoje no grupo. É verdade, Janete, é um absurdo a gente ter que lembrar que acolhimento é um direito da mulher, né, durante o ciclo gravídico puerperal. E é um absurdo, a gente estava discutindo hoje no grupo que essa menina teve a interrupção da gestação com 24 semanas, gente. Isso poderia ter sido muito antes. Ela teve que passar por uma indução para expelir esse feto morto. Então, assim, a gente estava discutindo, inclusive, hoje no grupo, o que seria mais cabível dentro desse caso. Mas o que me indigna mais é a gente ter ainda fundamentalistas defendendo que essa menina de 10 anos deveria continuar com essa gestação de um feto do tio dela e ter este bebê. Isso é o que mais me indigna. Filho, acende a luz para mim, por favor. E... Continuando, vamos lá. Essa mulher tem direito a conhecer a maternidade da qual ela pretende se vincular, esse é um direito. Essa mulher tem o direito de não peregrinar por leito. A Fernanda está sempre pontuando isso, que a gente fala que violência obstétrica não acontece somente no momento do parto, mas essa mulher chega lá, se não tem vaga, ela precisa ser encaminhada pela instituição, ela não pode sair dessa maternidade e ir para outra por conta própria. Então, a gente precisa relembrar essas coisas muitas vezes. Então, essa mulher tem o direito de conhecer também a maternidade que ela pretende se vincular, então ela pode chegar lá, marcar um horário de visita. Janete, sinto muito, sinta-se abraçada, mas saiba que muitas mulheres sofreram, principalmente mulheres que pariram na década aí de 80, 90, início dos anos 2000, sofreram muito violência obstétrica. A gente teve essa questão da humanização muito mais pontuada e modificada a partir aí de 2010, né? Então é muito recente a gente pensar, um pouco antes talvez, mas não aqui no sul do Brasil. Voltando, essa mulher tem o direito de ter um plano de parto, que é uma diretiva antecipada de vontade, do que ela gostaria ou não gostaria que acontecesse durante a assistência, claro, tudo dentro das preconizações do Ministério da Saúde, das legislações, baseada em evidências científicas, mas ela não pode pedir, por exemplo, eu quero comer eu quero que esteja tocando Raul Seixas no momento que meu filho nascer. Ela não pode dispor disso, assim, né? Porque é complicado dentro de uma instituição
mas ela pode dispor que ela não quer uma episiotomia, que ela não quer parir deitada, que se tiver parada de progressão no trabalho de parto, for administrada a ocitocina, que ela seja informada e consentida que naquele momento é necessária a aplicação de ocitocina. A manobra de cristaleira é proibida, proscrita dentro da prática, aquela de subir em cima da barriga da gestante, não deve ser realizada. Eu preciso lembrar sempre em todas as minhas falas que a episiotomia é uma mutilação genital, o corte no períneo é uma mutilação genital, a gente precisa falar sobre isso, muitas vezes deixa danos estéticos nas mulheres, essa mulher muitas vezes vai ter dor nas atos sexuais eternamente, o reflexo da nossa sociedade patriarcal e machista é o ponto do marido, né, que muitas vezes acontece, as mulheres nem sabem que acontece, né? Então tem todas essas questões. Então o plano de parto, ele é uma diretiva antecipada de vontade, é um direito da mulher. Então tudo isso constitui a humanização, ela trabalha dentro de uma perspectiva de autonomia da mulher, entender que é um evento biopsicossocial e baseado em evidências científicas que corroborem as práticas. Eu quero pontuar aqui, talvez para finalizar, e depois, no pós-parto, eu preciso lembrar, tem ainda as práticas de humanização com esse bebê, portaria 371 de 2014, o clampeamento tardio, mamar na primeira hora de vida, né? Tudo isso, alojamento conjunto, não se utiliza, não mais é mais uma preconização do Ministério da Saúde, os berçários, não se usa mais, isso já está ultrapassado. Só se retira o bebê da mãe em caso de cesárea, que ela precisa ficar na sala de recuperação, tá? Em casos de este bebê ter algum tipo de problema que vai precisar de uma assistência um intervencionista naquele momento. Não se aspira mais vias aéreas sem necessidade, colírio não se coloca mais de rotina. Então, tem todas essas questões que precisam ser pontuadas também, que acontecem, práticas que acontecem com o recém-nascido, né? E lembrando que essa mãe tem o direito ao alojamento conjunto no pós-parto. Ela tem o direito, inclusive, de dizer que ela não quer que deem banho no bebê dela durante a internação. Ela tem direito de que a vitamina K seja aplicada enquanto ele mama, esse bebê mama. Ela tem direito a esse acompanhante durante o pré-parto, parto e o pós-parto. Agora, durante a pandemia, há uma recomendação do Ministério da Saúde. Não há nenhuma relativização no direito ao acompanhante. Nenhuma. Nem é por bloco cirúrgico, nem por falta de insumo. Não tem relativização. Eu acho tão engraçado que a gente abre o comércio, abre shopping, abre o escambau, mas o direito a ter um acompanhante, não, aí já é demais. Não, aí a gente está falando sobre algo muito absurdo. É um direito básico de assistência ao parto dessa mulher, é o direito ao acompanhante, isso não foi relativizado em tempos de pandemia. E ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado. A gente não pode relativizar isso. Nem em bloco cirúrgico, nem a gestante que é sintomática. O acompanhante precisa ser assintomático, mas a gestante sintomática tem que ter acompanhante. O que diz o Ministério da Saúde? O que recomenda? Que em locais onde os alojamentos conjuntos não possam ter o espaçamento de 2 metros entre um leito e outro, assim sendo, se a mulher não tem indicação clínica de que precisa de um acompanhante todo o tempo, no pós-parto ele é retirado. Infelizmente, não concordo com essa preconização do Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde recomenda. Mas na assistência, na hora do parto, tem que ter. No pré-parto também. Só há relativização no pós-parto, certo? Quando há alojamento conjunto, que não pode ser mantida a distância mínima necessária.
Então, assim, não há relativização, é importante que as mulheres saibam, é importante que elas entrem em contato com essa maternidade para saber, que busquem a via judicial, caso seja necessário, que entrem em contato com todo mundo, mas não deixem isso para a última hora, porque muitas vezes as maternidades têm barrado, e a gente sabe que naquele momento é muito difícil de se reverter um quadro já constituído de um espaço institucionalizado, onde há totalmente o viés de poder, né, Fernanda? Então, acho que dá para... Eu vou botar uma pergunta que surgiu aqui da Miriam, tá? Miriam, conselheira tutelar, maravilhosa, baita parceira na luta também. A Miriam né, o Conselho Tutelar se movimentou muito com relação a essas aulas remotas e tal. A Miriam é uma pessoa que está sempre à frente também. Ela coloca assim, ó, o direito da gestante que está privada de liberdade. Não sei se vocês têm alguma informação. Então, se tu puder falar alguma coisa. Tu diz das mulheres que estão encarceradas, que estão no cárcere, né? Olha, Miriam, os direitos são os mesmos que uma mulher que não está no presídio, tá? Então, ela tem o direito ao acompanhante, mesmo ela sendo sintomática. O que o Ministério da Saúde diz? Que o acompanhante, ele precisa ser assintomático, tá? E o Ministério da Saúde trouxe dentro da portaria que, caso a instituição quisesse fazer a testagem, isso era uma liberalidade da instituição de fazer a testagem. E algumas maternidades têm exigido a apresentação desse teste para que seja admitido o acompanhante, tá? Mas o que acontece? Na assistência ao pré-natal, o Ministério da Saúde preconizou que mulheres que estão sintomáticas, que sejam suspensas consultas de rotina, desde que não haja nenhum indicativo de que ela necessite de atendimento. Se é somente de rotina, que se suspenda até passar, né, os sintomas, ou se averiguar se é Covid ou não, certo? As gestantes que estão assintomáticas, é importante a gente lembrar que essas gestantes, elas podem ter a consulta pré-natal de rotina normalmente, somente ela não pode ter um acompanhante nas consultas de pré-natal durante a época de Covid-19. Outra coisa que pode ser, e eu sustento desde a época da graduação, eu não trabalho com direito penal, tá? Mas eu estou mudando a minha pesquisa de mestrado para trabalhar com violência obstétrica com as mulheres encarceradas, estou falando em primeira mão aqui. E essa questão, ela é muito pontual de tentar uma prisão domiciliar para essas mulheres, né? A gente sabe que, na prática, isso não é tão simples quanto na teoria, mas não tem nada de relativização quanto às mulheres que estão privadas de liberdade ou não. Tá? Tem mais alguma pergunta, Fer? Não, acho que eu fui botando, tu foi comentando, né? Tem uma questão da população indígena, né? Das mulheres indígenas. Só que aí eu não sei se tu tens alguma... Se tu puder falar algum dado? Isso. Então, a gente sabe que tem acontecido, né? Reiteradas práticas de violência com essas mulheres. E isso é extremamente alarmante. Mas entra em todas as questões das mulheres que a gente fala que carregam estigmas, né? É diferente uma mulher que acessa o sistema, mesmo que público de saúde, essa mulher é branca, classe média, heterossexual. Então, a gente faz esses recortes de classe, raça, né? Que são, e de sexualidade também, que são extremamente importantes, né? A gente vai trazer alguns desses debates no nosso Congresso Nacional do Nascer Direito, principalmente a questão das mulheres lésbicas, né? E das mulheres, dos homens trans, desculpa.
E essa questão que permeia também as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres em vulnerabilidade financeira, principalmente social. A gente sabe que os índices são muito mais alarmantes e elas tendem a sofrer muito mais violência obstétrica. Mas dados específicos sobre as mulheres indígenas eu não tenho. Ano passado, quando eu orientei um trabalho lá em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, a gente viu que na pesquisa que ela realizou dentro da monografia, ela observou que as mulheres que mais sofreram violência obstétrica é um índice de 75%, se eu não me engano, foram as mulheres com baixa escolaridade, exatamente isso que eu estou falando, estou trazendo aqui. Com baixa escolaridade, as mulheres negras ou indígenas, que lá a gente tem uma população indígena bem grande, né? Negras ou indígenas que tinham renda mensal até um salário ou menos que um salário, e que eram com faixa etária até 30 anos. Então, tudo isso que eu tô falando se reverbera exatamente, especificamente, quando tu vai fazer uma pesquisa de campo, né? Mas dados específicos, não. Sim, porque tem toda uma questão cultural que permeia, né? Então, é bem complexo e bem interessante da gente pensar e pontuar esses aspectos. Ei, Laura, Diga. eu anotei, enquanto tu estava falando, até para não te interromper, né? Diga. Tu falou da semana de conscientização, que a gente, foi uma lei proposta, né, e teve todo o apoio, enfim, né, do Nascer Sorrindo, do Movimento de Mulheres, para que a gente tivesse a semana da conscientização dos direitos das gestantes, né? E a gente fez o ano passado uma série de visitas nas UBSs, além da gente fazer, né, atividade de rua, entregando para as mulheres, né, enfim, né, os direitos delas e tudo mais. A gente fez aí um material bem legal sobre isso. A gente fez visitas nas unidades básicas e constatamos, né, e infelizmente ainda hoje a gente vê que em alguns momentos isso fica crítico, né? Constatamos que há falta, né? As mulheres têm dificuldade em fazer exames de sangue. Esses exames que deveria estar, né, no mínimo um mês, né, de poder fazer o exame, ter a coleta e, né, ter o prazo de um mês para isso acontecer. Às vezes as mulheres esperavam muito tempo, ganhavam o bebê, né, pariam, e depois, para fazer o exame, como assim? A pessoa já até estava, né? E aí se conseguiu ano passado fazer essa denúncia da secretaria, que não estava sabendo, né, que alguns laboratórios não estavam dando prioridade para as mulheres gestantes, né, em Pelotas, e aí se organizou isso, né? Alguns laboratórios não estavam fazendo e a secretaria, então, encaminhou o procedimento e a gente conseguiu que fizessem dentro do prazo, né, de um mês. Os exames de urina também, uma dificuldade para essas mulheres fazerem, né? E tu falou aí da falta de leitos de maternidade. Esse ano a gente teve novamente, né, o fechamento lá da Santa Casa, aí abriu no HE mais 10 leitos, enfim, né? Mas a gente soube de mulheres que infelizmente tiveram que ir para outras cidades. Novamente, então a falta de leitos de maternidade é algo assim, ó, que nos choca sempre, porque as mulheres, né, quem é que sofre com isso? São as mulheres mais pobres, que muitas vezes podem ter, por exemplo, mais de um filho, e aí é uma dificuldade, por exemplo, para ter algum acompanhante, pessoas que cuidam dos filhos. Imagina ter que ir para outra cidade, né, e isso demanda dinheiro, né, gente, não é pouca coisa também, as pessoas se locomoverem, estarem lá, né, fazendo esse acompanhamento. Então, no mínimo tem que ter, né? E a gente vê toda uma política aí de fechamento de maternidade, inclusive para o próprio governo Sartori na época, né? E que continua sendo agora pelo governo Eduardo Leite, de fechamento de maternidades em locais onde tem, não me lembro quantos mil habitantes. Então, que ficasse tudo centralizado. Então, fechou maternidades em cidades próximas aqui, Pelotas, e agora Pelotas é referência, e Pelotas, volta e meia, tem falta de leitos. Então, isso é grave, né? A gente sabe que a prioridade nunca são por nossas vidas. E a gente sabe que um atendimento, né, por exemplo, de urgência num parto, ele é fundamental muitas vezes, né, salva vidas. E aí a mulher vai ter que ficar, né, esperando esse atendimento indo para outra unidade.
Isso é muito complicado. E as gestantes de alto risco também, né? Há uma dificuldade, muitas vezes, dessa gestante que está lá no início da gestação conseguir atendimento, porque o que acontece em Pelotas também, né? A referência é a universidade, né? Ali o hospital escola, né? Só que é somente depois da 20ª semana, se eu não me engano. Então, algumas mulheres ainda acabam, né, tendo no início da gestação algumas dificuldades e também até tratamento, né? A gente teve aí mulheres fazendo essa denúncia para a gente teve que fazer essa denúncia na secretaria também, né, com relação a isso. E tem uma legislação, né? Eu não posso deixar de mencionar, isso é muito importante, né? Uma legislação, né, que nós encaminhamos faz 2 semanas, né, que nós encaminhamos essa legislação, que é uma lei autorizativa para que o município de Pelotas possa, dar aos seus servidores públicos, né, possa permitir que os seus servidores públicos que sejam pais possam usufruir do direito à licença paternidade, não somente de 5 dias, como é hoje, está no Estatuto do Servidor, mas sim de 20 dias, porque existe uma lei federal que permite que os servidores públicos, né, possam ter o direito de estar, né, com seus filhos em 20 dias, e não somente 5 dias. E Pelotas poderia já fazer isso desde 2016, porque essa é uma lei federal desde 2016, e é uma luta, todas as vezes, né, Laura, que a gente faz reuniões, que a gente fala, a gente diz, olha, o cuidado das crianças, né, dos filhos, não pode ser somente da figura, né, da mulher, tem que ser de todas as pessoas, né, e os pais, eles são fundamentais também no cuidado aos filhos, e como que esse pai, a gente sabe que 20 dias é nada, né, praticamente, é nada, na Espanha eles estão agora, para o ano que vem, vão fazer, assim, o período da mãe é o mesmo período do pai, porque isso é que a gente... Em alguns países já é, né? Em alguns países já é esse mesmo período, assim, da mãe para o pai. Porque cada vez mais a gente tem visto, Joaquim, cada vez mais a gente tem visto o exercício de uma paternidade ativa, né? E entender que cada vez mais esse cuidado ele é compartilhado e não existe nada a não ser parir que os pais não possam fazer, né? Então, a gente tem toda essa perspectiva cada vez mais evidente e todos esses avanços, eles pressupõem cada vez mais dispor dessa pauta dentro do legislativo, né, Fernanda? E falar, se a gente sabe que 5 dias não é nada, 20 dias vai aumentar, vai melhorar muito essas questões, por mais que a gente não tenha chegado ainda no ideal, né? Então, a Martina falando aqui, é ótimo. Martina, que saudade, Martina. Sim, a Martina estava sempre, né, nas nossas mobilizações, sempre lá, lutando junto com a gente bem, e a Martina sabe, né? Um grande abraço, um beijo. A Martina está sempre ali, né? E ela falava com muita propriedade. Mas sim, voltando, né? A gente fez uma lei autorizativa, né? É importante que as pessoas saibam o que significa isso, né? Por que nós fizemos essa lei autorizativa? Nós não podemos legislar, nós não podemos fazer leis que possam interferir na autonomia do governo, tá? Nós não podemos fazer nenhuma legislação que atue diretamente na administração. Fazer uma lei ampliando de 5 para 20 dias a licença paternidade é atuar direto na administração pública. Nós, vereadores, não podemos fazer. O que acontece? A Câmara de Vereadores ela tem aprovado leis autorizativas, ou seja, leis que autorizam o poder público a fazer determinada coisa. Por exemplo, autoriza o poder público a comprar vaga em creche. Essa foi uma lei que passou na Câmara. Nós votamos contra por N motivos, né? A gente acha que tem que ser escola pública, né? A gente entende a questão das escolas privadas, que é uma função mesmo, mas a gente não quer, né? Já temos pouco dinheiro para a educação pública, dar para a escola privada, então né, fazer com que os alunos que estão na escola pública, então, não tenham acesso no mínimo, ao mínimo, né, que podem ter. Mas essa lei passou. Uma outra lei que passou autoriza o poder público a utilizar a verba do transporte público, né, e já fazer o pagamento às pessoas que trabalham com transporte público. Foi outra lei que passou.
Aí nós fizemos uma lei autorizativa para que a prefeitura pudesse ficar autorizada a fazer algo que ela já pode fazer há muito tempo. Claro que é uma lei para chamar atenção. Nós não somos hipócritas para dizer que nós fizemos uma lei que vai... Não, é uma lei para chamar atenção. Dizer assim, ó, a prefeitura pode fazer isso, não faz. Não faz porque não quer, porque ela pode desde 2016. Então, assim, ó, nós temos aí uma prefeita, né, que nunca fez isso e que poderia ter feito. E por que não fez? O que aconteceu? E é importante que as pessoas saibam. A prefeitura acabou vendo o nosso projeto, que já iria para votação agora quarta-feira, e encaminhou um projeto de lei autorizando, né? Aí sim, implementando aumentando esses 5 dias para 20 dias, algo que ela poderia fazer desde 2016. Então foi uma grande vitória, né, que a gente pudesse ter feito, então, esse projeto autorizativo para chamar a atenção. Acho que a prefeitura tinha esquecido disso, né? E aí eu falo ironicamente aqui, porque ela sabia assim, porque muitas vezes a gente já falou isso, nas audiências, inclusive, a gente já falou isso, e depois do nosso projeto, então, encaminhou. Então, uma vitória para os municipários, né? Para as mulheres, né, que estão aí gestantes, e para os pais, né, servidores públicos que são pais e que a partir de agora, então, assim que essa lei for aprovada, e acho que essa lei vai ser aprovada agora quarta-feira, né, vamos fazer de tudo para que ela seja aprovada, já na quarta, ela já começa a valer assim que ela for sancionada. Então, uma vitória, uma grande vitória, né? Agora, né, mês de agosto, que é o mês das gestantes, a gente teve aí o dia da gestante, as pessoas estão falando muito nisso, enfim, e é um direito importantíssimo para nós, né, para divisão, e a gente sabe que é pouco, 20 dias é nada, mas é muito melhor do que 5 dias, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina passar 5 dias com o filho. Nós aqui em casa foi assim, né? O Michael, servidor público, também na época ficou comigo uma semana, depois que o Sebastião nasceu, e depois teve que já voltar a trabalhar. E foi difícil, né? É difícil. Os primeiros dias para a mulher é muito difícil, né? Ainda por cima agora numa pandemia. Então, é uma vitória muito importante e a gente está convidando a todas e todos para que assistam, né, a nossa a sessão. Agora, quarta-feira, acompanhe a votação desse projeto. Então, Débora, pode amamentar sim, pode amamentar no copinho, que é preconizado. Existem práticas de relactação que eu já vi homens fazerem. Então, assim, claro que a gente sabe que as mulheres que amamentam no peito, mas elas podem deixar com seus companheiros, tem a prática do copinho, que ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Fernanda, eu tenho um compromisso agora. Eu já vou sair daqui para outro compromisso, outra reunião. Não, mas a gente já está encerrando aqui. A Laura foi muito, ó, a Débora falando que é muito difícil sozinha, né? Mas foi muito boa essa live. Foi muito importante, né, Laura, colocar aqui que é sempre importante esses temas, e as pessoas que queiram ouvir, né, estão convidadas a participar da nossa página. Quem não quer ouvir não precisa estar aqui, não precisa nem comentar se não está agradando o tema, né? Então, não se sintam constrangidas de não nos acompanharem, está tudo bem, acho que cada um, né, fica onde quer e onde se sente bem, e é isso mesmo. Então, eu agradeço muito a tua participação, Laura. Aqui a gente tem um espaço aberto para a gente dialogar de forma respeitosa e democrática, né? Todas as nossas... Eu que agradeço. É sempre um prazer imenso. É importante, né? Imagina, para nós é muito prazeroso estar contigo. Maravilhoso estar aqui, poder pontuar e poder falar. Eu sei que é um espaço breve para a gente abordar tantas questões importantes, né? A gente sabe que para dar uma profundidade maior na questão da violência obstétrica, a gente precisa de mais tempo, mas tentei ser o mais didática possível e objetiva, concisa. Sei que é difícil, para que a gente pudesse minimamente falar um pouco, né? E celebrar essa semana da gestante, porque na verdade essa lei, ela é uma celebração, a gente precisa celebrar, porque nesses espaços, mesmo que em tempos de pandemia, que a gente possa estar falando sobre esses direitos. Ano passado, olha quantas coisas foram feitas, olha essa questão da ampliação da licença paternidade, né, a gente está sempre pontuando essas questões que permeiam a maternidade dentro dos espaços legislativos. Então, por isso que eu digo que a gente precisa cada vez mais eleger mulheres, né, nesses espaços,
para que a gente possa estar pontuando questões que dizem respeito a nós, né? E nos sejam extremamente, que reverberem na nossa vida, especificamente, né? Tantos temas aí importantes. Agradeço, Fer, tu é maravilhosa, eu te admiro teu trabalho. Tô sempre rasgando uma seda maravilhosa, porque eu amo a Fernanda, e amo o mandato, amo o que ela fez, amo como ela evoluiu enquanto parlamentar, meu maior orgulho, te parabenizo, e te agradeço sempre ter aberto espaço. Se hoje Pelotas sabe muito de violência obstétrica, é muito em detrimento da tua atuação em conjunto conosco. E a gente vai estar juntas, eu e a Fernanda, no Congresso Nacional do Nascer Direito, que vai acontecer entre 14 e 18 de setembro. Quem quiser ter mais informações, tem o site, tem a página no Insta. Então, agradeço, gente, muito bom sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada por quem nos ouviu até o final. Um grande beijo. Um beijo, Laura. Muito obrigada mesmo. Um beijo a todos. Até mais. E muita luta pela frente. Obrigadão. Valeu.